Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão. 100 anos sob o impacto do poder. A Assembleia de Deus em São Luís, IADESLE, comemorou no dia 15 os seus 100 anos. Reconhecida como uma das mais tradicionais denominações evangélicas, a IADESLE consolidou-se como uma igreja prestigiada pela sociedade por todo o seu trabalho voltado para o campo espiritual e social e significativas contribuições prestadas à comunidade. A sua história. As atividades da Igreja Assembleia de Deus foram iniciadas extraoficialmente em São Luís no ano de 1921, através do trabalho do pastor colombiano Clímaco Bueno Aza, enviado ao Maranhão pela Igreja Mãe em Belém do Pará. O pastor Bueno Aza recebeu a Jesus como Salvador em 1913 em Belém do Pará, ingressando na Assembleia de Deus logo nos primeiros anos de fundação no Brasil. Ele chegou a ser auxiliar do pioneiro Daniel Berg, de quem também era amigo próximo e aprendiz. Bueno Aza iniciou o trabalho de evangelização na capital maranhense no final de 1921, distribuindo folhetos e afirmando a mensagem simples de que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. O primeiro casal a receber a salvação em Cristo Jesus foi Propécio Lázaro Lobato e Ana Almeida Lobato, que cederam a sua própria residência para a realização dos primeiros cultos de oração e ensino da Palavra de Deus. E, no dia 15 de janeiro de 1922, deu-se origem oficialmente à Igreja Assembleia de Deus em São Luís, situada na rua 7 de Setembro, Centro. Também nesta data, foi realizado o primeiro batismo em água, oficializando os novos membros recém-convertidos e também a primeira celebração da Santa Ceia do Senhor. A IADESLE foi mantida pela Igreja Assembleia de Deus do Pará até o ano de 1947, quando passou a ter administração própria. Vejamos agora a lista de pastores que presidiram a IADESLE ao longo dos seus 100 anos. Pastor Clímaco Bueno Aza, 1922. Pastor Manuel da Penha, 1922 a 1927. Pastor Nelson Julius Nelson, 1927. Pastor Manuel César, 1927 a 1932. Pastor Luiz Higino de Souza, 1932 a 1935. Pastor Januário Norberto Soares, 1935 a 1937. Pastor José Bezerra Cavalcante, 1937 a 1939. Pastor Deocleciano Cabralzinho de Assis, 1939 a 1941. Pastor Francisco Pereira do Nascimento, 1941 e 1944. Pastor José Leonardo da Silva, 1942 a 1943. Pastor José Ramos, 1944 a 1947. Pastor José Pinto de Menezes, 1948 a 1952. Pastor Francisco Moisés Garcia, 1953. Pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, 1953 a 1956. Pastor José Teixeira Rego, itinerante, 1956. Interinamente, Pastor Estevão Ângelo de Souza, 1956 a 1996. Pastor José Guimarães Coutinho, 1996 até os dias atuais. É impossível contar a história da IADESLE e não mencionar o estimado pastor Estevão Ângelo de Souza, reconhecido não somente pelos fiéis, mas também por toda a sociedade maranhense como um grande líder. Quando assumiu a presidência,
a IADESLE contava com apenas 3 templos. Ao final de sua administração, deixou 167 templos construídos. Nessa gestão, também foram criados o Colégio Bueno Asa e a Fundação Cultural José Romão de Souza e a Rádio FM Esperança, cujo prédio que abriga a sede foi construída em sistema de multirão, sob a coordenação do pastor Estevão. A inauguração da FM Esperança foi um marco para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que passou a contar com um importante veículo de comunicação para propagar a mensagem de Cristo aos 4 cantos de São Luís, chegando também a muitos municípios maranhenses. O pastor Estevão faleceu no dia 14 de fevereiro de 1996, vítima de um acidente automobilístico. Deixou vários livros publicados, importantes obras concluídas e um legado imensurável para a IADESLE. Pastor José Guimarães Coutinho. Desde 1996, a IADESLE está sob os cuidados do pastor José Guimarães Coutinho, com o seu peculiar jeito de ensinar a palavra de Deus e uma visão de crescimento. O pastor Coutinho empreendeu um grande projeto de expansão da IADESLE. Implantou o sistema de áreas de trabalhos pastorais que dinamizou as atividades da igreja, fazendo com que a IADESLE alcançasse praticamente todas as regiões da capital. Outro marco foi a implantação de um arrojado projeto missionário através da Secretaria de Missões da Assembleia de Deus em São Luís, SEMADESLE, criado logo no primeiro ano de gestão do pastor Coutinho. Hoje, a IADESLE está em 5 continentes, tribos indígenas e áreas urbanas, levando a palavra de Deus a todo o mundo. Uma igreja dinâmica. A IADESLE é uma grande igreja organizada em departamentos para melhor atender ao imenso rebanho de fiéis da denominação. Os departamentos da IADESLE abrangem todas as faixas etárias, crianças, adolescentes, jovens, mulheres, homens. Existem também setores que trabalham na área familiar, missões e ação social. A Assembleia de Deus espalhou-se por toda a ilha de São Luís, alcançando desde as áreas periféricas até os bairros nobres. Em todos os cantos da capital maranhense há uma congregação assembleiana pregando a palavra transformadora do Evangelho e exercendo com excelência relevância na sociedade. Atuação social. A IADESLE não se preocupa apenas com o aspecto religioso e espiritual, mas desenvolve também diversas ações de caráter social, visando beneficiar toda a comunidade ludovicense. A igreja mantém um centro social localizado no bairro do Vinhais, no qual oferece diversos serviços voltados à população carente, tais como atendimento clínico geral, psicológicos, psicanalistas, nutricionistas, serviços odontológicos e cursos diversos de qualificação. Atualmente, realiza a campanha de doação de sangue intitulada Vem Doar, em parceria com a Hemomar. Através desse projeto, os fiéis da Assembleia de Deus são estimulados a exercerem o ato de solidariedade e amor ao próximo, e centenas de bolsas de sangue são arrecadadas para abastecer o Hemomar e ajudar qualquer pessoa que necessite desse tipo de ajuda, independentemente se é ou não membro da Igreja Assembleia de Deus. A IADESLE também realiza ação social chamada AD Cidadania, idealizada pelo pastor Coutinho e realizada pela Assessoria de Assistência Social da Igreja. Nesse projeto, a Assembleia de Deus faz parceria com diversas instituições, como Defensoria Pública, SESC, SENAC, PROCON, faculdades e Universidade de São Luís e centenas de voluntários da própria igreja, promovendo um dia de cidadania e serviços relevantes para a população. Caro irmão e amigo, é chegada a hora de começarmos a primeira etapa da construção centenária, que compreende terraplanagem, drenagem e pavimentação de 6 hectares do nosso terreno.
onde será construído o grande templo. A praça de alimentação, estacionamentos, creche escola, faculdade e 2 piscinas batismais.